A paz do Senhor, tudo bem com vocês, queridos? Então, hoje, dando continuidade à nossa escola bíblica, nós vamos falar sobre os dons do Espírito, né? E tem um ditado que diz assim que tem coisas que é bom a gente nem ficar sabendo, né? Mas o que Paulo nos ensinou a respeito de dons espirituais? Ele diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, verso 1. O que Paulo estava querendo dizer com esse versículo para nós, né? Ele estava querendo dizer que é importante sabermos o que são os dons e para que servem. Que dessa forma, né, a gente evita divisões, a gente evita escândalos aonde? No corpo de Cristo. Então vamos lá. Então, qual o significado da palavra dom? No grego, a palavra dom é carisma. Se escreve com CH, charisma. E quer dizer presente oferecido de boa vontade. Então, palavras do grego que se formam da raiz char, C-H-A-R, né, indicam coisa que produzem bem-estar. Então, dom espiritual é algo dado por Deus para gerar o quê? Bem-estar. Aonde? No corpo de Cristo. Então, o problema é quando os dons são mal utilizados e fogem da sua finalidade, que é gerar bem-estar no corpo de Cristo, né? Então, quando o dom ele é mal utilizado, aí sim, aí ele pode criar divisões, pode criar escândalos. Tá. E quantos dons espirituais existem? Então, é um erro pensar que dom não é apenas cura, línguas e profecias, né? É um erro pensar que dom é só isso, né? Então, nós temos o hábito de associar dons à cura, né? Dons, a pessoa que fala línguas estranhas, né? Então, é um erro. Olha só, o dom é muito mais abrangente. No Novo Testamento, há pelo menos 21 dons relacionados, mas pode haver muitos outros dons que geram bem-estar e promovem serviço ao reino de Deus. Então, quando a gente pensa assim, uma irmã que nos recepciona na porta com um sorriso, ela está gerando bem-estar no corpo de Cristo. Quando nós chegamos na igreja, encontramos a igreja limpa, porque alguém, né, foi lá e fez a limpeza da igreja, está gerando bem-estar no corpo de Cristo. Quando nós chegamos e encontramos a igreja toda preparada para uma festividade, alguém foi lá, gastou seu tempo, fez com carinho, com amor, e encontramos a igreja toda ornamentada para aquela festividade, por exemplo, Páscoa, Natal. Então são dons que a pessoa utiliza para gerar bem-estar no corpo de Cristo. Agora, às vezes a gente confunde, né, dom com talento. Então a gente precisa entender qual é a diferença. Onde que eles se ligam, o dom e o talento? Existem pessoas que são dotadas de talentos naturais. Então, pessoas que tocam instrumentos musicais, artistas, né? Pessoa que tem dom esportivo. Então, a pessoa ela tem aquele talento nato, já nasceu com ela. Que também são concedidos por Deus por meio da graça. Lembre disso, tanto dons quanto talentos são concedidos por Deus pela graça do Senhor. Então, além disso, vemos pessoas não crentes, artistas, por exemplo, que praticam dons para arrecadar dinheiro, com a finalidade de ajudar vítimas de fome, hospitais. E olha só, o que diz lá em Romanos 12, 8? Vemos o dom da contribuição. E os excelentes professores que tem no mundo, né? E essas pessoas, esses excelentes professores, o que a Bíblia diz sobre professores, né? A Bíblia menciona o dom do ensino. Então, qual a diferença que tem, né? Qual a diferença que faz isso no corpo de Cristo? Então, nós pegamos pessoas lá fora, excelentes professores, artistas, que arrecadam dinheiro para comprar mantimento, para ajudar hospitais, né? Então, nós estamos vendo pessoas aqui exercitando seus talentos.
Só que olha só, dom é quando a motivação é edificar o corpo de Cristo. Caso contrário, não é dom. Então, esses excelentes professores, eles têm um talento. Né? Esses artistas que arrecadam esse dinheiro, né? Então, eles estão exercendo algo semelhante ao dom da contribuição, mas é um talento que eles têm de promover isso e arrecadar o dinheiro. Mas não é dom, porque dom é só quando ele gera bem-estar no corpo de Cristo. Agora, um talento pode vir a ser um dom, desde que haja novo nascimento e seja utilizado para abençoar o corpo de Deus, né? O povo de Deus. Então, uma pessoa que tem um talento musical, por exemplo, no momento que ela se converte, ela aceita Cristo e passa a usar aquele talento na casa do Senhor para promover bem-estar ao corpo de Cristo, se tornou um dom. Tá? Então, vamos guardar isso. Dom espiritual só é possível através do novo nascimento e do Espírito Santo. É para edificação do corpo de Cristo. Então, dom espiritual só depois que a pessoa tiver um novo nascimento. Só depois que ela aceitar a Cristo. Só depois que ela se converter ao Senhor. Tá? Todos os dons são miraculosos, são milagres. Tá? Mais ou menos como a gente começou essa aula, né? A gente associa dom com milagres, mas todo dom é miraculoso? O dom da misericórdia, do socorro, do ensino, tem alguma coisa de sobrenatural? Claro que não. Mas só existe porque Deus nos concede. Romanos 12,6 diz que temos dons segundo a graça que nos foi dada. Então, esses dons que eu citei aqui, misericórdia, socorro, ensino, não são dons miraculosos, mas também são dons concedidos pela graça do Senhor. A gente precisa ter cuidado para que não passe despercebido ou despercebida uma obra de Deus só porque não vimos algo miraculoso nela. E pensarmos que porque não é sobrenatural, não vem de Deus. Então, a gente precisa estar atento, porque podemos deixar passar desapercebido uma obra do Senhor, porque não vimos nada de miraculoso. Mas uma pessoa que usa o seu talento como dom espiritual para cantar, levar a igreja ao louvor, também é um dom dado pelo Senhor. Ele pode não ser miraculoso, mas também é um dom dado pela graça do Senhor. Bom, todos os dons são dados hoje. Né? Todos os dons que nós vemos na Bíblia, nos dias de hoje, eles também são dados por Deus? Deus também concede aos seus filhos todos os dons? Então vamos ver, ó. 1 Coríntios 12, 8 a 10 diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, da sabedoria, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Né? Então Paulo aqui está dizendo sobre dons espirituais que é concedido pelo Senhor. Então a gente vê diversos dons. E aqui ele citou dom de profecia. Lá em Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós estamos vendo aqui vários dons. E dentre esses dons eu queria destacar aqui o dom de profecia, apóstolos e profetas. O que tem a ver isso? Esses dons ainda são dados hoje? Pastores? Sim, a gente pode afirmar. Doutores, né? Teólogos, doutores da palavra do Senhor? Sim, nós vemos. Nós vemos pessoas que têm a palavra da sabedoria? Sim. Mas e apóstolos?
profetas e profecias. Então, primeiro, temos apóstolos hoje. Efésios 2, 19 a 20, nos traz a seguinte revelação. Olha, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha só, esse texto diz assim para nós, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá? Então, olha, se a gente pensar numa construção civil, tá? A gente afrontar uma construção civil com esse texto, tá? Não se mexe mais no alicerce ou no fundamento depois de edificada a estrutura superior. Então, quando a gente faz uma construção, a primeira coisa que faz é o alicerce dela, é o fundamento dela. Depois levanta as paredes. Nas paredes você pode mexer, mas no alicerce você mexe, continua mexendo depois de pronto? Claro que não. Então, a conclusão é que não existe mais apóstolos hoje. Não há porquê os apóstolos e os profetas, eles foram usados por Deus na construção do reino, na construção do corpo de Cristo. Né? Foram usados lá no Velho Testamento para que nós chegássemos no tempo da graça. E profetas, ter dom de profecia é a mesma coisa? Né? Porque a gente normalmente associa quem tem um dom de profecia hoje a um profeta. É a mesma coisa? Então, a palavra profeta vem do grego profetes e significa falar antes. Então, no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem dele. Então, nós vemos, por exemplo, o caso de Samuel. Samuel era um profeta. Em alguns momentos, ele cumpriu uma tarefa. Por exemplo, Deus mandou que ele fosse na casa de Jessé, porque lá existia um rei. Né? Então, ele foi lá na casa de Jessé e ali ele separou quem? Davi, para ser um rei. Né? Então, ele foi cumprir uma tarefa que Deus mandou. Em outros momentos, Deus mandou que ele entregasse um recado. Por exemplo, quando ele entregou um recado para o rei Saul. Então, em alguns momentos, Deus usava o profeta para uma atividade, né? Para cumprir algo que Deus mandava que ele fizesse. Outra hora, Deus usava o profeta para entregar um recado. Mas nós vemos também no Velho Testamento outras formas de profeta. Né? Por exemplo, Asaf, quando a gente vê lá no Salmo 75, no Salmo 82, nós vemos que ali Asaf é considerado um profeta. Lá em 1 Crônicas 25, nós vemos quando Davi separou Asaf e seus filhos para que eles profetizassem através da harpa, do saltério, através do louvor. Então, era também uma outra forma de profeta. Mas tudo aquilo era utilizado, né? Todos esses profetas eram usados por Deus para preparar o caminho para o Messias e a gente chegar no tempo da graça. Então, queridos, hoje o profeta é basicamente o sacerdote, né? Ou quem prega a palavra de Deus, e não mais como no Velho Testamento, né? Então a gente vê Samuel, Isaías, profeta Abacuque, né? Jeremias, tantos outros profetas. Hoje, o profeta ele tem essa função sacerdotal, né? Então, basicamente, quem prega a palavra são os profetas, porque estão transmitindo a palavra do Senhor. Mas e a profecia, então? Onde é que fica o dom de profecia? Esse dom ficou no Velho Testamento também, junto com os profetas? Então, olha só, não confundir com o dom de profecia, que vemos em 1 Coríntios 12. Não podemos dizer que uma pessoa é profeta só porque o Espírito Santo a usa com o dom de profecia. Lembrando que esse dom tem a finalidade de edificar, consolar ou exortar outro irmão. Então, hoje eu posso ter, sim, ser usado por Deus com o dom da profecia. Né? Se Deus achar que é necessário me usar para transmitir algo vindo dele, para edificar, consolar ou exortar alguém,
Isso não significa que eu sou um profeta como no Velho Testamento, mas eu sou uma pessoa que tem um dom espiritual de profecia. Então, para quem e para que os dons são dados? Então, para quem? Quem recebe os dons? E para que ele recebe esses dons? Então, para quem? 1 Coríntios 12, 7, na parte A desse versículo, diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Então, a cada um de nós. Então, todos podem receber um dom espiritual. E para que? 1 Coríntios 12, 7, também, agora a parte B do mesmo versículo, diz: para o benefício de todos, né? O bem de todos. Então, olha só, o Espírito Santo não privilegia alguns grandes, mas nos equipa de uma maneira ou de outra. Por isso a igreja convive de maneira a dar espaço a todos. E quando isso não acontece, os dons que são dados a cada um não são desenvolvidos. Então pensa na igreja como um corpo, né? Paulo compara a igreja de Cristo como um corpo bem ajustado. Então cada um tem uma função, cada um é um membro. Então imagina que os dons espirituais são usados por todos, né? Existem partes do corpo que foi feito para que não fosse usado? Não, cada parte do nosso corpo tem uma finalidade, tem uma importância. Então a mesma coisa são os dons espirituais na casa do Senhor. Deus usa a todos. Tem que haver espaço para todos, para que todos sejam usados. Mas para quê? Para que são dados os dons espirituais? Para o bem de todos. Paulo diz, para o benefício de todos. Então, o dom não é só para o meu benefício próprio, mas ele é para o benefício de todos. De onde vêm os dons? Qual é a origem dos dons, então? Romanos 12, 6 diz que Deus, em sua graça, nos concede diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Então, os dons vêm da graça de Deus. A origem dos dons é Deus. Mas é só Deus que nos dá os dons? É só através de Deus, Pai? Não. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, 1 Romanos 12, 11 diz que um só e mesmo Espírito oferece todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, vem da vontade de Deus, como Ele quer. Ele dá o dom para cada um como Ele quer, não é escolha minha, é o Senhor que me dá conforme Ele quer. Então, a gente tem que pensar assim, não há mérito humano no dom. Não existe mérito humano. Então, ele vem da graça e do Espírito de Deus e o Senhor distribui como Ele quer. Não é mérito meu. Tá? Podemos receber vários dons. Né? Então, pensando em dons, eu posso ter mais de um dom? Né? Sim, podemos ter mais de um dom. Quando vemos o exemplo de Paulo, ele falava em línguas e pregava. Ele mesmo diz que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, lá em 2 Timóteo 1:11. Então nós vemos Paulo, que ele falava em línguas e ele pregava. Então ele tinha mais de um dom. Nós vemos pessoas que pregam e falam em línguas até hoje. Nós vemos pessoas que cantam no ministério de louvor e também ela tem o dom de ir lá e preparar as projeções no computador. Nós vemos irmãos que às vezes estão lá na porta, diáconos que cuidam da porta, em outros momentos nós vemos eles em cima do púlpito cantando junto com o coral da igreja. Então é possível sim, né? Nós temos mais de um dom espiritual, lembrando que é o Senhor que dá e como Ele quer, tá? Então, a conclusão dessa nossa aula, ela diz assim: podemos ter vários dons, mas Deus nos deu algo que deve sempre ser o ponto de equilíbrio dos nossos dons. E o ponto de equilíbrio dos nossos dons é o amor. Tudo que fizermos na casa do Senhor, para os irmãos, devemos fazer
com amor. Tem que preceder os dons. O amor, ele é mais que um dom espiritual, é um mandamento. Em João 15:12, Jesus diz assim: o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus nos deixou um mandamento. Então todos os dons são para o bem comum do corpo de Cristo, mas temos que fazer com amor. Não podemos fazer por orgulho, por obrigação, mas temos que fazer por amor. Amor ao corpo de Cristo, amor aos irmãos, amor à igreja, à obra de Jesus, o Filho. Mas todos os dons vêm de Deus, tá? E eles são dados a nós para que a gente edifique a vida dos irmãos, para que edifique a igreja, né? Não é para que a gente se engrandeça, se envaideça, mas para que a gente possa servir e servir melhor a casa do Senhor. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a tua vida, coloque a tua vida nas mãos do Senhor e deixe Ele te usar